Temos aqui algumas características dos fariseus. A primeira característica de número 1. Fariseus se gloriam em sua ligação com homens espirituais. Veja Mateus 3, versículo de número 9. Característica de número 2. Fariseus se gloriam na sua justiça exterior. Veja Mateus 5, versículo 20. Característica número 3. Fariseus não se misturam com pecadores. Veja em Mateus 9, versículo 11. Característica número 4. Fariseus são ascéticos. Veja em Mateus 9, versículo 14. Característica de número 5. Fariseus são muito críticos dos outros em questões pequenas. Veja Mateus 2, versículo 2. Característica de número 6. Fariseus vivem de regras. Mateus 12, verso de número 10. Característica de número 7. Fariseus são motivados pela inveja e pelo ódio. Mateus 12, 14. Característica de número 8. Fariseus são desconfiados e supõem o pior das outras pessoas. Mateus 12, 24. Característica de número 9. Fariseus são muito descuidados em suas palavras. Mateus 12, 24. Característica de número 10. Fariseus negligenciam suas responsabilidades familiares em nome da religião. Mateus 15, 1 a 9. Característica de número 11. Fariseus ficam facilmente ofendidos. Mateus 15, versos 12 a 14. Característica de número 12. Fariseus são espiritualmente cegos. Mateus 15, verso 14. Característica de número 13. Fariseus são hipócritas. Veja Lucas capítulo 12, verso 1. Característica de número 14. Fariseus procuram pegar os outros nas suas palavras, pegadinhas. Mateus 19, versículo 3. Característica de número 15. Fariseus são duros de coração. Mateus 15, verso de número 8. Característica de número 16. Fariseus não podem apreciar louvor alto em público. Mateus 21, 15. Característica de número 17. Fariseus têm conhecimento sem a obediência. Mateus 23, versos 2 e 3. Característica de número 18. Fariseus não praticam o que ensinam. Mateus 23, verso de número 3. Característica de número 19. Fariseus atam fardos pesados sobre os outros. Mateus 23, verso 4. Característica de número 20. Fariseus buscam a honra dos homens. Mateus 23, versículo de número 5. Característica de número 21. Fariseus pensam que a santidade está no estilo de roupas de alguém, apenas na roupa. Mateus 23, versículo 15. Característica de número 22. Fariseus gostam de posições e títulos de honra. Veja em Mateus 23, 6 a 8. Característica de número 23. Fariseus corrompem os outros. Veja Mateus 23, verso 13. Característica de número 24. Fariseus tiram proveito, abusam de pessoas pobres. Veja Mateus 23, verso 14. Característica de número 25. Fariseus oram longas e impressionantes orações em público. Mateus 23, 14. Característica de número 26. Fariseus fazem trabalho missionário e tornam as pessoas duas vezes filhas do inferno.
porque tornam-se igual a eles e pior. Mateus 23, verso de número 15. Característica de número 27. Fariseus interpretam as escrituras sem a revelação de Deus. Mateus 23, 16 a 22. Característica de número 28. Fariseus são defensores da letra da lei. 23 de Mateus. Característica de número 30. Fariseus coam mosquito e engolem camelos. Mateus 23, versículo de número 24. Característica de número 31. Fariseus se concentram somente em ter um bom testemunho exterior. Mateus 23, 25 e 26. Característica de número 32. Fariseus dizem que eles nunca teriam feito o mal que os outros fizeram. Mateus 23, 29 e 30. Característica de número 33. Fariseus perseguem os profetas de Deus, os verdadeiros profetas. Veja Mateus 23, versos 34 e 35. Característica de número 34. Fariseus se importam muito com as opiniões das pessoas. Mateus 21, 25 a 27. Característica de número 35. Fariseus amam o dinheiro, são avarentos por natureza. Lucas 16, 14. Característica de número 36. Fariseus imaginam que são os melhores, são melhores do que os outros. Veja Lucas 18, 9 a 11. Característica de número 37. Fariseus confiam na sua própria justiça. Veja Lucas 18, verso 9. Característica de número 38. Fariseus menosprezam os outros. Lucas 18, versículo 9. Característica de número 39. Fariseus exaltam-se sobre os outros. Lucas 18, 14. Característica de número 40. Fariseus se gabam de suas realizações. Lucas 18, 11 e 12. Característica de número 41. Fariseus, eles acusam os outros do que eles são. João 8, 3 a 6. Característica de número 42. Fariseus imaginam que Deus é seu pai. Na verdade, Satanás é seu pai. Pai dos fariseus. João 8, 42 e 44. Característica de número 43. Fariseus são mentirosos e assassinos. João 8, 44. Característica de número 44. Fariseus perseguem aqueles que não os escutam. João 9, 34. Característica de número 35. Fariseus são invejosos daqueles que podem fazer milagres que eles, os fariseus, não conseguem fazer. Aliás, só eles que sabem fazer. João 11, 37 e 53. Característica de número 46. Fariseus julgam pessoas piedosas por não fazer alguma coisa que eles fazem. João 9, 16. Fariseus testam Deus pedindo a ele sinais. Mateus 12, 38. Característica de número 48. Fariseus não têm nenhuma preocupação com os pecadores perdidos. João 7, 49. Característica de número 49. Fariseus valorizam suas tradições mais do que a palavra de Deus. Marcos 7, verso 9. E por fim, a característica de número 50. Fariseus justificam-se. Autojustiça. Veja Lucas 16, versículo de número 15. São aí 50 características de um verdadeiro fariseu, no sentido de ser um falso, um mentiroso e um hipócrita.